Por que eu odiava ministério de dança em igreja? E o que me fez mudar de ideia? Sempre que eu olhava para vídeos de culto em outras igrejas, eu olhava ali aquele ministério de dança, dançando junto com o ministério de louvor, cantando, e eu não entendia muito bem o propósito daquilo. Para mim parecia ser só distração. Porque você olha para onde? Você olha para o louvor, você olha para dança. A dança é para ser olhada, para ser escutada, mas aí você fecha o olho na hora do louvor, levanta a mão, você faz o quê? E eu nunca entendi o propósito. E a minha desconfiança sobre o assunto ela só aumentava. Veja bem, eu frequentava igrejas que eram muito mais tradicionais do que eu frequento hoje, e essas igrejas não tinham ministério de dança. Então eu nunca cheguei a frequentar uma igreja que tinha ministério de dança, porque uma coisa era você ter ali uma coreografia ou outra acontecendo em um evento ou outro, mas ministério de dança, todo culto ali ministrando, não era algo tão comum na minha realidade. E além disso não fazer parte da minha realidade, tem o fato de que a Bíblia não menciona nada sobre ministério de dança, na verdade não menciona nem sobre dança na liturgia do culto. E isso só ajudou a fechar a minha posição sobre ministério de dança. Então eu acreditava, olha, isso não faz parte da liturgia do culto, igreja séria não pode ter dança, ministério de dança como parte da liturgia do culto. Então assim que eu fechei minha posição sobre isso, o meu próximo pensamento foi, isso aí é vaidade. Esse negócio de dançar no culto é gente que não tem que fazer e tá inventando coisa pra colocar ali, porque quer participar de alguma forma. Até que um dia minha realidade mudou. Eu precisava encontrar uma igreja perto da minha residência na época, e eu encontrei a minha igreja atual, que é a Comunidade Crescer. Olhei a porta aberta, domingo à noite, pensei, olha, já tô aqui, né? E aí entrei. O Ministério de Louvor começou ali a primeira música, e quando começou a ministração do Ministério de Louvor, entra o Ministério de Dança. E eu pensei, pronto. Não é possível. Olha onde eu fui parar, numa igreja com Ministério de Dança. Mas não fui embora, fiquei, vou ficar até o final do culto. E começou a ministração. Eu percebi ali que elas estavam se entregando de verdade. Na verdade, não era nenhum teatro. Elas pareciam que elas estavam orando com o corpo. Era um negócio muito estranho e diferente. E elas começaram a ministrar sobre a vida da igreja. E naquele momento, o Espírito Santo, ele tocou os corações de várias pessoas ali, inclusive o meu. E foi isso que me fez ficar. Então, quando o Ministério de Louvor estava ministrando junto ali com a dança, o Espírito Santo começou a descer sobre as pessoas. E as pessoas começaram a ser ministradas pelo Espírito Santo através da dança. Elas começaram a se entregar ao Espírito Santo através da dança. E aquilo ali mexeu comigo de uma forma muito diferente. Eu nunca tinha visto aquilo. E cara, isso me confrontou. Depois do culto eu parei, fui ao Senhor em oração para tentar entender o que tinha acabado de acontecer ali. E foi aí que Deus me levou a refletir sobre 3 pontos que marcam a importância do ministério de dança para a igreja. E o primeiro ponto é que toda arte preparada com intencionalidade deve ser preparada para o louvor da glória de Deus. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, se não me engano, verso 31, diz que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Quando feito para a glória de Deus, é recebido por Deus. E o segundo ponto é que o ministério de dança, ele, assim como o ministério de louvor, ele tem a função de preparar um ambiente de adoração. Preparar um ambiente para que a igreja esteja receptiva ao Espírito Santo, para que a igreja esteja quebrantada de coração puro, buscando ao Senhor. Quando o ambiente de adoração está preparado, vem a palavra. E quando a palavra vem, ela vai ser muito mais eficaz em seus efeitos, porque o nosso coração já está pronto para receber. A gente precisa ter esse momento de preparação do ambiente, de transição do ambiente de quem saiu do domingo cheio de coisa para fazer, cheio de tarefas, e limpou a casa e fez almoço, e encontrou com a família, e fui pra igreja. E quando você chega na igreja, o ambiente precisa ser diferente, ele precisa ser mudado, ele precisa sofrer essa transição. E quando ele sofre essa transição, é que você está pronto para receber a palavra. O ministério de dança, ele tem essa função. O terceiro ponto, ele é que o ministério de dança é inspirador. Uma das cenas mais comuns ali na comunidade Crescer é ver as crianças ali atrás, elas olham para o ministério de dança na hora da ministração do louvor e elas começam a tentar replicar os movimentos. Elas querem adorar junto, elas querem se movimentar junto. Elas não querem correr e gritar como elas faziam antes, elas querem participar daquele momento de adoração. Se sentem compelidos a querer estar junto. E isso é uma coisa que sem ministério de dança é muito difícil você inspirar isso nas pessoas. Bem, essa reflexão ela veio a partir de uma pergunta de um jovem da comunidade Crescer. Inclusive, não sei quem é você, jovem que mandou essa pergunta, mas obrigado, excelente pergunta. E eu queria também que você participasse dessa reflexão. Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos trocar essa ideia.